podcast Elas por Elas é um programa desenvolvido pelos alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da PUC-PR, em parceria com o Instituto Batom, que ajuda mulheres e meninas vítimas de violência. O objetivo do podcast é criar um ambiente seguro para que mulheres possam contar suas histórias de superação e sua jornada para se reerguer, ajudando pessoas que passam ou passaram pelo mesmo. Meu nome é Larissa Cressetti e esse é o Elas por Elas. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Elas por Elas. E por isso nós trouxemos uma convidada muito especial, a Larissa Hack, fundadora do Instituto Batom. Seja bem-vinda, Larissa, como você tá? Tudo bem, muito bom estar aqui com vocês e participar desse projeto. Então me conta um pouquinho, você é natural aqui de Curitiba, você é formada, me conta um pouquinho sobre você. Sou aqui de Curitiba, nascida aqui em Curitiba, na região sul, vida toda fui criada ali na região do Boqueirão, do Xaxim. Atualmente moro ali mais na região central. Minha formação é Relações Públicas, estou bastante à vontade aqui nesse laboratório. Sou da área de comunicações e atualmente atuo ali no Instituto Batom, nesse voluntariado aí como sociedade civil organizada. E também dentro da consultoria Grupo Batom, atuando profissionalmente aí com essas pautas sensíveis e principalmente ligadas à questão da mulher para empresas e poder público. E como que era a sua vida antes do Instituto? Bom, teve um grande despertar, antes do Instituto nascer. Então, eu tive algumas empresas, alguns empreendimentos, O mais recente foi uma rede de lanchonetes de alimentação saudável. E isso nascia muito dessa vontade de empreender, de fazer algo que, teoricamente, porque é tudo na teoria isso, tá? De ter mais tempo, de estar mais com meus filhos, que eram menores, de ter mais flexibilidade de horário. Mas haviam algumas questões que eu não conseguia avançar. E essas questões estavam muito ligadas a mim. Estavam muito ligadas a bloqueios que eu tinha, pessoais, que eu não entendia de onde vinham, de não conseguir concluir projetos, de não conseguir me posicionar no meu negócio. Até mesmo, isso impactava até na precificação de produtos, que tem muito a ver com o empreendedor, com quem está ali levando aquele produto, aquele serviço. E eu não conseguia identificar, entre outras áreas também da minha vida que estavam uma bagunça, até que eu entendesse, compreendesse o que era o ciclo da violência e que eu vinha dessa natureza, que desde criança, que desde pequena, eu já vivia nesse ciclo. E os impactos, as consequências que tudo isso trouxe para a minha vida profissional, pessoal, até para a minha vida espiritual. Tudo estava relacionado ao fato de que eu vivia as consequências do ciclo da violência sem ter consciência disso. Então, nasce o Instituto Batom ao mesmo tempo que acho que renasce a Larissa, depois de tomar consciência de que não era tudo culpa minha. Todas as desgraças, tanto da minha vida, quanto, consequentemente, do meu casamento, os meus filhos, não era tudo uma culpa, aquele peso que a vítima de violência carrega. Toda vítima de violência carrega consigo uma culpa, uma autorresponsabilização, como se tudo aquilo partisse do que ela começou. Então, a Larissa renasce após a quebra do ciclo da violência dentro dela, porque eu já não vivia mais a violência física quando eu tive o despertar sobre a violência. É engraçado esse contexto, mas ele é muito interessante, porque muitas pessoas às vezes acham que esse assunto não diz respeito a elas, porque hoje elas não vivem uma violência física. Mas quando a gente começa a mergulhar um pouco no ciclo, nos tipos de violência e nas consequências, você passa a resgatar que, de repente, na tua história ficou, sim, alguma marca de violência que traz consequência no teu modo de escolher as coisas, no teu modo de ver as coisas até hoje. Assim como foi o que aconteceu comigo. E como que foi o processo para criar ele? Como é que, enfim, foi essa questão burocrática? Você teve essa ideia? Você contou para quem? Quem te apoiou? Como é que foi esse processo? Bom, para a criação, do conceito, foi muito natural. Foi muito acontecendo. Porque é coisa de voluntariado, Aquela questão de voluntariado. Vai naturalmente juntando gente e conforme eu comecei a falar. Então, tudo isso partiu de um começar a falar.
tomei consciência da questão do ciclo da violência. Foi por conta do voluntariado. Eu já atuava voluntariamente em uma comunidade lá no Boqueirão, com mais de 300 mulheres, e ela tinha um contexto de empreendedorismo feminino. Mas ali surgiu uma situação de uma mulher que eu me senti sem ferramentas para lidar e fui buscar aprender. E ali entendi que eu também estava dentro daquele ciclo. E eu comecei a falar. Comecei a falar na comunidade, comecei a falar para amigas, comecei a falar nas redes sociais. E dentro daquele pequeno ciclo de comunicação que eu tinha, direto, começaram a surgir as histórias e as pessoas também querem estar com você. Não sei direito o que você está fazendo, mas eu também quero estar nisso. Então foi muito natural, né? E aí esse movimento, ele vinha... Chegou um momento que eu inscrevi, né, esse projeto, essa ideia, num edital até da prefeitura para conseguir rodar ele como um negócio social. Lá no começo a minha ideia era que fosse um negócio de impacto social e precisava pôr um nome. Porque, né, você tem que preencher todos os critérios ali do formulário. E que nome que era, né? Como eu já tinha muito essa característica de batom minha pessoal, né, já... até mesmo na própria comunidade, assim. Quando eu vinha sem um batom, as pessoas ficavam, tá doente? O que aconteceu? Você tá bem? Porque sempre foi muito meu, assim, essa coisa das cores e de variar, de usar uma cor, assim, que todo mundo fala, nossa, eu nunca compraria essa cor, mas agora que você tá usando... Agora parece talvez bonito. Um batom laranjado possa ser interessante. Então, tinha muito essa característica. E aí, eu fiz uma analogia dessa questão das cores, né? De dar destaque, então, pro que eu tenho para dizer. De dar destaque pro que eu tô falando. Porque nós, como mulheres, muitas vezes a gente tá num espaço de fala, mas tá chamando mais atenção a minha aparência, tá chamando atenção como é que tá meu cabelo, a roupa que eu tô usando, se eu tô com a unha feita ou não tô. E o que eu tô falando de fato não tá sendo ouvido. Então, eu trago o batom dentro desse contexto, de destacar aquilo que as mulheres têm a dizer. Olha para o que eu tô falando. Presta atenção aqui no que eu tô falando. Esse foi o contexto que eu trouxe o batom. Daí, junto também, claro, com a minha identidade, né, nesse sentido. E hoje, ele super casa também com a questão do resgate da autoestima. Porque é a primeira coisa que as mulheres perdem, né? Quando elas passam a viver esse contexto da violência. Elas vão deixando de se cuidar, elas vão deixando de olhar para si mesmas. E batom é uma marca muito democrática para todas nós, né? Eu coloquei um lilás meio roxo hoje aqui, você tá com um super delicado, clarinho, mas a gente não deixa de estar usando batom. E tem aquelas que não gostam de batom nenhum, mas usam um hidratante ali para ter um autocuidado, também não deixa de estar passando também algo que cuide da ferramenta, do instrumento, que hoje dá voz às suas ideias, ao seu posicionamento. Então, nasce esse nome batom dentro dessa concepção, assim. Meio que na emergência, precisava dar um nome. E colou muito, assim. Realmente, a partir dali, aí a Batom deixou de ser a Larissa falando e passou a ser um grupo de mulheres falando sobre isso e começando a construir quais seriam os caminhos que a gente ia realmente gerar impacto. E você tem muito essa questão do empreendedorismo, né? Será que você pode falar um pouquinho mais de como isso especificamente ajuda as mulheres a saírem desse ciclo e não só, talvez, conversar e ter um apoio ali social, mas o empreender também? Sim, a gente entende que o fato da dependência econômica ser o motivo principal das mulheres permanecerem em relações de abuso, abre essa janela para a gente questionar como é que ela pode, então, ter a sua independência econômica, né? E aí, assim, esse assunto é imenso. Porque ele é muito complexo. Tem quem olha de fora e traga as soluções prontas. Isso é o que mais tem. A gente tira sarro internamente, né? Que lá vem alguém com mais um miojo social, né? A pessoa vem com a solução pronta e diz que em 3 minutos a gente resolveria esse problema, né? Mas não é assim. A gente tem que olhar cada situação, cenário, as possibilidades mesmo dessa mulher. Ir para o mercado de trabalho é um dos caminhos para essa mulher conseguir gerar a sua renda. Mas a gente também compreende que muitas delas abandonaram a sua qualificação profissional, abandonaram até mesmo a sua vida escolar, né? Tem muitas mulheres que deixam de estudar, que não ingressam numa graduação, porque elas estão ali dentro de um relacionamento com o autor de agressão que não começa na agressão física, que
que começa ali na violência psicológica, na manipulação, na indução das suas decisões. Então, essa mulher, ao longo dos anos, vai deixando de estudar, não busca qualificação, deixa de olhar para ela mesma e buscar o que eu gostaria de estar fazendo. E quando ela se vê numa situação de realmente entender que ela está num ciclo, a situação já está muito avançada. Então, a gente vê mulheres que estavam há 10 anos longe do mercado de trabalho, há 15 anos longe do mercado de trabalho, com filhos, que é algo que não é muito simpático ao mercado de trabalho, as mulheres com filhos. Então, por isso que a gente entra nessa questão do empreendedorismo como uma ferramenta, para que ela consiga passar a gerar ali a sua renda e consiga construir sua independência financeira. Uhum. O empreendedorismo não é para todas. Tem mulheres que não se adequam, que a sua identidade não corresponde ali ao empreendedorismo. Elas precisam da CLT, elas precisam do dia 5 ou do dia 10 para receber, elas precisam receber demanda. Empreendedorismo é muito de você gerar a sua demanda, você tem que gerar o seu trabalho, né? Então, não é para todas, porque somos diferentes, né? Mas ele é uma ferramenta, ao menos temporária, que pode perpassar todas nós, né? Mas precisa ter consciência. A gente precisa estar com o pé no chão para falar de empreender para as mulheres. Porque, por exemplo, quando elas empreendem na área da alimentação, elas precisam aprender como que precifica isso, para que elas não estejam entrando em um outro ciclo ruim de trabalho, que é só trabalhar e não ter lucro. Uhum. Elas precisam compreender que, por um tempo, as crianças pode ser que fiquem ali embaixo da mesa enquanto a gente trabalha. Porque essa é a realidade que a gente tem por um período, né? E que elas precisam se conectar a novas redes de apoio. Elas têm que se conectar com novas redes de relacionamento. Porque, infelizmente, uma das duras verdades do empreendedorismo é que as pessoas próximas não compram de você. Os seus parentes, os seus amigos mais antigos, seus vizinhos, eles não compram de você. Você precisa dar esse primeiro passo ali para a mulher. Porque quando a gente está nessa situação de tensão da violência, você pensa assim, todo mundo pode me ajudar, todo mundo poderia me ajudar. E de fato, todo mundo poderia. Todos nós podíamos fazer alguma coisinha para ajudar. Mas nem todo mundo faz. Porque as pessoas estão muito preocupadas com seus próprios problemas, né? Uhum. E outras questões também aí sociais que as pessoas podendo ajudar, muitas vezes não ajudam. Então, é muito bom despertar isso já no começo, quando a mulher vai começar a empreender. Que ela precisa estar disposta também a se conectar com outros grupos de relacionamento para começar a fazer clientes. Porque, infelizmente, seus parentes e seus amigos não serão seus clientes. Não conte com eles para pagar seus boletos. Pense em expandir e aí desenvolver, inclusive, até mesmo a comunicação, né? Então, aí a gente entra em um trabalho bem amplo, assim mesmo, né? Bem multissetorial, assim, que essa mulher precisa começar a ter algumas noções de comunicação para poder empreender, para poder ter sua renda e conseguir se livrar do ciclo da violência. Não é só oferecer ali o serviço, coisa, né? É todo um contexto ali. E você comentou essa questão do preconceito e tudo mais. Como é que foi para você sair desse antigo ciclo social, criar um instituto, começar a ser muito ativa, né, nessa área? Como é que foi isso? Você enfrentou algum tipo de obstáculo, de alguém próximo, talvez alguma coisa assim? Vou até tomar um golinho. Eu sou muito direta nessa questão de sair do meio, porque eu não saí. Porque no começo eu fiquei muito tentando ainda converter aquelas pessoas que estavam ao meu redor pro tema. Esforçando para trazer elas ali. Um desgaste imensurável. Tentando fazer com que as pessoas que estavam ao meu redor identificassem que aquilo que eu estava falando tinha relevância, era importante, merecia atenção. E foi um desgaste, assim... É que aquela história, né? Lá é agora, que já está feito... né? Que os frutos estão aí, os resultados, reconhecimento. Agora, todo mundo diz que eu sempre soube que ia dar certo, né? Mas, lá no começo, quando isso era uma questão importante para quando a gente está começando, sentir esse apoio, sentir essa força mesmo, né? Isso não acontecia. Era tratado assim... como, meu Deus, tá maluca. Quem que vai
dar atenção, quem que vai ter um olhar profissional para uma pauta que ninguém quer falar. Ninguém quer falar disso. Só quem fala disso são movimentos de ativismo, é o jornal lá, quando você liga no jornal sensacionalista, é lá que fala disso. Não é para empresas, não é para comunidades. E aí eu fui seguindo minha intuição e me mantendo ali no que eu comecei, para eu terminar o que eu comecei, né? Que era uma coisa que antes eu não conseguia fazer, terminar as coisas. Então, não, eu vou terminar isso aqui. E veio muito preconceito. Começa pelos homens, né? Começa pelos principalmente homens em posição de liderança, em posição de autoridade, né? De pare, né? Não vá nesse lado, não entra por esse assunto. Até mesmo aquele, como se fosse aquele conselho legal, sabe? Olha, deixa eu te falar, vai por outro lado. Mas muito de mulheres também, né? Muitas mulheres também não estavam confortáveis com esse assunto, não estavam confortáveis que eu insistisse em continuar com essa pauta. E com o passar do tempo, eu fui identificando que, e hoje eu também falo isso bem abertamente, assim, que é porque elas vivem isso. E quando uma mulher, principalmente uma mulher em posição de liderança, uma mulher em posição de autoridade, uma mulher que mantém uma imagem pública e ela sofre violência, mas ainda vive muita vergonha de admitir que sofre a violência, porque a gente parte sempre do princípio de que o outro vai julgar a gente como a gente julga o outro. Então, se ela pensa que se acontecesse com alguém do lado, ela ia ser a primeira a julgar, porque ela ainda precisa tratar isso nela, ela não se posiciona quando ela que está sofrendo violência, porque ela acha que vai ser tratada como ela trataria. E eu vi isso algumas vezes acontecer. Então, mulheres em posição de liderança, de autoridade, referência até na nossa cidade, que sofrem a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. A física eu não posso afirmar, mas eu vi essas outras violências acontecendo. Humilhação em público, na frente das pessoas, pelo companheiro. Quando elas veem que esse assunto vem tomando uma proporção, elas preferem abafar. Porque em algum momento aquilo dali vai espelhar nela. Então, eu vi mulheres líderes aqui em Curitiba que preferiram não tocar mais no assunto ou afastar, e não só afastar a mim, mas afastar pessoas que falam sobre esse assunto, não dar mais ênfase, evidência, porque aquilo estava começando a espelhar a realidade que elas vivem. E não prontas ainda para romper esse ciclo, elas preferem abafar. A questão é que quando essa mulher está numa posição de influência, ela é uma formadora de opinião. Né? Então, acaba que ela arrasta ali pelo menos um pequeno grupo para um lugar de... Não, esse assunto não é legal. Então, é uma responsabilidade muito grande você ser uma formadora de opinião. Porque você precisa pensar que não é só sobre você. Aquilo que você está falando, aquilo que você está fazendo. É sobre pelo menos um pequeno grupo que leva em consideração o que você fala e que aquilo dali influencia. Então, é bastante perigoso, né? E eu sofri esse preconceito de algumas mulheres no nosso território, na nossa cidade, porque ao se enxergarem nessa posição de vítimas de violência, com vergonha de assumir, preferiram não vou dizer assim, me colocar de lado, né? Mas preferiram silenciar essa voz por hora, porque estava incomodando. E, como você disse, é difícil, assim, né? Você sair disso, até mesmo de identificar como que uma mulher que está passando por algo assim pode começar a ter um pouco... Legal falar sobre isso, porque a gente atualmente está com muita atualização, assim, até mesmo no legislativo. E eu gosto de destacar que, recentemente, houveram anulações e questionamentos sobre dissolução amigável de união estável, de casamento, por mulheres que eram vítimas de violência, comprovadamente, e que tinham feito acordos não favoráveis a elas com relação a bens, patrimônio e tal, porque elas tinham o objetivo maior de assim, eu só quero acabar com isso, né? E isso sempre aconteceu. É histórico. A gente tem mulheres que a gente acompanha que já estão
separadas do autor de agressão há mais de 20 anos. E que lá atrás elas abriram mão de tudo, do patrimônio e até de guarda de filhos, porque essa era a condição que ele impôs para assinar um divórcio. Não deixa de ser uma violência que se repete, que muda de papel, que muda de forma, sai da violência física para a violência no papel, e ela continua sendo vítima de violência. E no fim das contas, é ela que perde. É ela que está presa, né? Ela que é punida por toda a violência que sofreu, né? Fica sem o acesso aos bens, aos recursos que ela construiu junto, fica muitas vezes sem a guarda dos filhos, e aí vem uma outra culpa materna sobre ela, que não sou uma boa mãe e tudo mais, o que a sociedade também reforça. E recentemente, houveram alguns julgamentos que puderam ser anulados quando se comprova que essa mulher estava em situação de violência quando assinou esse acordo. E aí eu começo a responder a sua pergunta com base nisso, por quê? Porque a mulher pensa, quando ela está nessa situação de violência, ela pensa que ela está decidindo alguma coisa. Ela pensa que ela tem alguma escolha. E ela, na verdade, não tem. Ela está sendo induzida, ela está sendo conduzida. Uma certa autonomia, mas manipulada ali. É uma autonomia manipulada, exatamente, orquestrada. Então, por isso que é tão difícil, primeiro, perceber, porque ela é levada a acreditar que aquilo tudo é para o benefício dela. Tudo que ela faz é para o benefício dela. Essa escolha que ela tomou é porque era o melhor para ela. Mas era o melhor para ela na opinião de quem? Na opinião dela mesma, será? Só que numa relação, a gente não entende isso já de cara, né? É uma relação. A gente não tá falando de alguém que conheceu um cara agressor, violento, e que começou um relacionamento com alguém assim. A gente tá falando de alguém que conheceu uma pessoa legal, que tinha afinidades e que quis ter um relacionamento com aquela pessoa legal, que ao longo do tempo, né, foi se transformando no autor de agressão. Então, é esse ao longo do tempo que é a grande barreira para ela conseguir identificar o que é violência, o que não é violência, o que foi minha escolha, o que não foi minha escolha. Eu quis mesmo sair do mercado de trabalho e ficar só em casa? Foi uma escolha que eu tive? Ou eu escutei tanto que era isso que ele esperava de uma esposa, que era isso que ele esperava da mãe dos filhos, e que eu, para me adequar a essa expectativa, acabei fazendo isso, e hoje eu até acredito que era isso que eu queria. Porque não tem problema nenhum eu querer ficar em casa com os filhos. Mas foi uma coisa que eu quis mesmo? Foi uma decisão que eu tomei? Então, é por isso que nos momentos que a gente tá descontraída, aquele nosso ócio criativo, assim, sabe? Eu acho que é o momento que, de repente, tem aquela voz que clama no deserto, assim, dentro da gente. Que é não estar confortável no ambiente que você tá, ou fazendo o que você tá fazendo. Não estar confortável de verdade, sabe assim? Tá fazendo ali aquela rotina e tá pensando, nossa, eu queria tanto ter feito artes. De culinária que eu tava fazendo. Por quê? Eu vou por essa linha, sabe? Eu saindo, claro, do óbvio, né? Agressão física. Agressão física não é só quando há o toque, né? O arremessar um objeto é uma agressão física. A ameaça já pode ser considerada uma agressão física. Então, né? Voltando dos extremos, né? Proibições. As proibições de ir em tal lugar, vestir tal roupa. As proibições mesmo, assim, ó. Não vou porque eu não posso. E começa com aquelas coisinhas pequenininhas que às vezes a gente, entre amigas, no ambiente de trabalho, a gente consegue identificar. Ah, amiga, vamos almoçar? Vamos almoçar hoje no japonês? Você sabe que aquela pessoa tem condição, a gente trabalha junto, né? Ah, eu não posso, porque eu tenho que ver se eu vou poder ter dinheiro, eu vou pedir dinheiro aqui pro meu companheiro para eu poder ir. Ah, não, ele acha que não hoje, não vou. Ah, não, a gente tá... Mas é que a gente... Ela é cerceada, mas na sequência ela mesma dá uma justificativa. Não, mas é que a gente tá economizando. E aí fica ali um pontinho de interrogação. Aí uma outra situação. Coisas do cotidiano fazem com que a gente consiga começar a identificar nas amigas, mas para que a gente também vá tomando essa percepção, sabe?
da violência patrimonial, por exemplo, né? Mas eu vou bastante para essa parte mais subjetiva, assim, de o que é que você não concluiu. Aquilo foi uma escolha sua? Então, para mim, partiu muito disso, assim. Quando eu saí da situação de tensão e violência que eu vivia, eu precisei abrir mão de estudar. Só que eu dizia para mim mesma o tempo todo que era uma escolha minha. Eu autoafirmava o tempo todo para mim. Não, eu escolhi porque isso daí, nada a ver. Preciso trabalhar. E aí eu não ingressei numa carreira acadêmica porque eu precisava trabalhar. Na verdade, o motivo era que eu precisava me sustentar. Uhum. Mas não que eu não queria ter ingressado. Mas na época eu dizia isso pra mim mesma. E aos 4 ventos. Não, isso daí... Porque você vai criando essa justificativa para uma coisa que é injustificável. Uhum. Que foi uma decisão que você tomou para tentar, no meu caso, para tentar proteger minha vida, para tentar proteger a minha dignidade, né? Mas você cria uma desculpa para aquilo. Então, que desculpas você está criando? Que desculpas que você está criando para as pessoas para justificar aquilo que você queria estar fazendo e não tá, mas que, na verdade, você não sabe muito bem se foi você que tomou essas decisões na tua vida. E agora, talvez saindo um pouquinho disso, a questão dos filhos, né? Que eu acredito que seja muito ali um fator de mulheres que estão passando por isso e ficam naquele negócio, tipo, né? Enfim, aquela dúvida. Como é que foi pra você sair disso tendo filhos? Como é que foi esse processo? Foi difícil? Você tem alguma dica? A minha jornada de quebra de ciclo da violência envolvendo filhos, ela é um pouco diferente do que provavelmente você vai ouvir nas próximas histórias das mulheres que virão. Porque eu sofria violência antes dos filhos, né? Então, eu sofri desde a violência doméstica infantil, né? Familiar, intrafamiliar, quanto depois a violência dentro ali dos relacionamentos, mas ainda sem filhos. Quando eu tomei a percepção de que eu vivia a consequência daquelas violências, né? Meus filhos, minha menina já estava com 8 anos, 8, 9 anos, o meu menino era bebezinho. E eu percebi que eu estava repetindo um padrão de comportamento. Nunca fui para violência física, porque isso já era uma coisa muito clara para mim, que não era o caminho, né? Mas havia ali uma pressão psicológica, havia ali uma manipulação de pensamento, uma indução o tempo todo. Então, eu não permitia que a minha filha fosse livre. Era o tempo todo ali tentando ter o controle e tentando colocar padrões que era impossível, principalmente para uma criança de 8 anos. Mas aquilo era natural, porque foi assim que eu cresci, foi assim que eu vivi acontecendo. E aquilo tudo era consequência de uma violência doméstica, de uma relação doente dentro do lar e que externava nas crianças. Então, eu vi que eu estava repetindo isso. E ainda nesse meu papel, eu ainda também estava repetindo isso no meu companheiro. Porque aí a forma de resolver conflito é por meio de violências. Qualquer conflito. Se você se sentiu ali confrontado com alguma coisa, contrariado com alguma ideia ou alguma situação, é por meio da violência que você resolve. Seja violência psicológica, seja violência moral, ofensas. É tratamento de silêncio. É a forma que você resolve ali o conflito. E eu praticava muito isso naturalmente. Naturalmente. Era meio que a portinha de resolver problemas na minha cabeça. Eu entrava naquilo dali e eu fazia da vida de todo mundo ao meu redor um furacão. Assim que eu aprendi assim, né? E quando eu tomei essa percepção, e não foi da noite pro dia também, isso também eu deixo sempre muito bem claro. Eu não dormi e acordei um alecrim dourado. Eu fui tomando essa postura, né, ali ao passar de pelo menos 1 ano e meio, para que assim eu pudesse dizer, não, agora eu tô com uma consciência muito clara, ainda tenho sempre a crescer, sempre a aprender, mas agora eu já consigo entender o estrago que eu causei, né? Então, eu percebi que eu estava repetindo isso na minha filha. E mais pra frente, assim, né, a gente foi colher consequências disso. Então, recentemente, minha filha tá com 16 anos. Resgatar essa liberdade dela de ser livre, eu fui entendendo quanto foi pesado
a forma como eu tratei ela até ali os 8, 9 anos, né? Uma certa vez a gente foi fazer aquela limpa de guarda-roupa, que pra quem é mãe sabe que é uma dor, assim, imensa no coração, assim, tanto emocional, porque a gente vê aquelas roupinhas lindas que a gente gostava que os filhos usassem, aí quanto financeira, né? Porque cada troca é uma sacolada. E ela separou umas roupinhas lá e ela separou umas roupas que ela usava muito. Uns vestidos, assim, que ela usava muito e estavam servindo nela. E ela veio com aquele monte de roupa pra mim. Eu falei, filha, mas esses daqui você usa tanto. Olha que lindo esse macacão, esse vestido aqui. Você usa muito essas roupas e tá servindo. Por que você vai separar? Mãe, eu só uso pra te agradar. Nossa, que baque, E isso assim. ela tava com 12 anos. Aí eu olhei pra aquele monte de roupa e falei, então, tá bom. Então você tá certa, filha. Se você usa essas roupas só pra me agradar, você tá usando errado. Se você não gosta de usar essas roupas, você não deve usar. Uhum. E aí separei, né, com a boquinha tremendo, né? Separei. Ela é o que ela gosta de vestir, o que ela não gosta de vestir, como ela gosta do cabelo dela, que é dela, e aí assim por diante, né? Então, uma coisa que levou anos pra ela conseguir sentir, veja que absurdo, sentir liberdade na própria mãe pra poder dizer que não gostava da roupa que ela usava só pra agradar a mãe. Fico muito feliz que ela tenha feito isso antes dos 15 anos, né? Já vemos um futuro diferente de muitas de nós, né? Dessa busca de aprovação, dessa busca constante de sair do não ser o suficiente, de não agradar, porque se você sente que você não consegue agradar, né? Porque isso é uma coisa cultural nossa também. A sua mãe, né? Quem que você vai conseguir agradar? Em que ambiente você vai ser aprovada? Se a pessoa que mais te ama não te aprova, né? Então, é uma jornada dura, né? Então, que bom que ela rompeu isso a tempo, né? E é livre, né? Nesse sentido. Mas, com o passar do tempo, a gente vai encontrando quanto ainda a gente precisa ir mostrando para ela que ela é livre também em outros. Nas suas ideias, nas suas opiniões, né? Sempre lidando com respeito, com a diversidade e tal, das opiniões das pessoas, mas que ela possa construir a dela e não copiar alguma opinião para se sentir aprovada em algum. Fácil ser mulher. Processo, não. Definitivamente não. E agora sobre o seu menino, como é que você passa essa criação, assim, tipo, do respeito, né, pelas mulheres, que é o básico, mas enfim, como é que surge esse assunto com ele, de comportamento, como é que... O meu filho é um menino muito privilegiado, porque desde pequeno ele faz terapia. Então, até porque ele é neurodivergente, né? Ele tem altas habilidades, então a gente sempre precisou fazer um acompanhamento psicoterapêutico. Então, ele é um menino muito maduro nesse sentido, porque ele reflete muito, né, sobre as coisas, né? E o fato dele conviver muito comigo desde o começo nessa caminhada, o meu filho poderia dar uma palestra tranquilamente sobre o ciclo da violência, assim, não precisava da minha presença em momento nenhum, tanto ele quanto ela, né? Mas ele é mais da comunicação, então ele poderia tranquilamente estar aqui falando no meu lugar. Talvez um futuro colega, quem sabe? Pois é. E é muito interessante que esse conceito de respeito ao outro, ao espaço do outro, sendo colocado desde pequeno, trouxe muitos frutos já, né? Ele tá hoje com 11 anos, mas quando ele tinha ali, acho que uns 8, 9 também, na escola, ele precisou se posicionar com uma professora que estava tendo uma atitude muito machista com uma das colegas. Então, veja, é uma professora que a gente já, né, claro que por um viés inconsciente, né? Mas a gente já pressupõe que é uma pessoa que tá, né, antenada, Sim. né, na relação da diversidade, da equidade, né, uma professora, uma mulher, né? Então, a gente, por viés inconsciente, já colocaria ela num lugar de... Ela vai ensinar, né? E houve uma situação em que tinha uma menina que estava apaixonada pelo meu filho e que ficava vindo tentar beijar ele o tempo todo. E aí ela vinha e ele, não quero, e falava, né, reclamava. Daí ele chegava pra professora e uma vez ele chegou e falou, ela tá querendo me beijar. E a professora até chegou a falar assim pra ele, mas ela tá fazendo isso porque ela gosta de você.
você tem que entender que isso é até um elogio. Ela gosta de você. Aí ele ainda estava processando ali, né? Como que ele ia responder aquilo. Chegou em casa, a gente conversou. E aí, no outro dia, ele foi com a resposta pronta, né? Mais uma vez, a menina veio tentar beijar ele. E aí, ele chegou, professora, ela está de novo tentando me beijar à força. Se fosse o contrário, você já teria chamado os meus pais, ou já teria chamado a diretora, pelo menos, para falar desse comportamento. Sim. Se fosse um menino tentando beijar uma menina. Mas como é uma menina tentando beijar um menino, eu não posso ter o direito de não querer o beijo dela? Porque como macho, eu tenho que gostar de ser agarrado por uma mulher? Eu não quero o beijo dela. Aí ali rolou daí uma atitude. Mas gerou um eco na escola. Assim, uau! Realmente a gente faz a diferença de gênero. Até na hora de fazer uma queixa sobre o avanço do sinal ali do espaço do outro. Né? Então, o espaço dos meninos, ele pode ser avançado por uma menina, porque para um macho é bom ter uma menina querendo você. Né? Mas se fosse o contrário, daí seria péssimo. Você não pode ir lá e beijar à força a amiguinha. Então, eu vejo o resultado nessas questões, sabe? Nessas questões comportamentais, assim, amplas. De ter um menino que foi criado sempre com essa perspectiva de respeito, de isso é abuso, de isso não se fala para as pessoas, de a sua opinião não tem que ser o tempo todo expressa, você precisa refletir sobre ela e ver se não tem um preconceito aí no que você vai falar, para daí então, se necessário, se importante para aquele momento, você vir, se isso for ajudar alguém, isso realmente vir à tona. Mas se não, vamos processar essa ideia e ver se não tem algum preconceito embutido aí no que você está pensando antes de você expressar. Então, essa grande diferença, assim, que eu vejo. Infelizmente, na geração dele, que a gente esperava que já tivesse bem mais pra frente, ainda não tá bem mais pra frente. Ainda é muito preconceito, é muito viés inconsciente, assim. Não, nossa, não tá fácil mesmo. A gente achava que as próximas gerações iam tá melhor, né? Com todas as questões, com questão de preconceito, de racismo, de gênero, de neurodiversidade. Não, tá ruim do mesmo jeito. E são alguns que vão se destacar e conseguir se comunicar, se relacionar para essa sociedade do futuro aí que tá construindo. Ainda bem que o Elias tá bem encaminhado nesse sentido. E voltando um pouquinho pro Instituto, você consegue explicar um pouco melhor o que exatamente o Instituto faz hoje em dia? Hoje, o Instituto passou por vários momentos de pivotar, né? Como a gente fala, assim, nesse meio de empreendedorismo social, né? A gente foi mudando as estratégias em vários momentos. Hoje, o Instituto, ele se posiciona como um conector. Então, a gente hoje faz esse trabalho de um hub em que a gente conecta as mulheres que vêm até nós, o que elas estão precisando, dentro do nosso recorte, que é empregabilidade, empreendedorismo e geração de renda. Se alguma mulher vem até nós e precisa de assistência ou de acolhimento, a gente encaminha para outras instituições ou para as políticas públicas, né? Mas hoje, a gente está conectado com empresas que nos cedem, né? Nos deixam um banco de vagas de trabalho para as mulheres que precisam. E aí, a gente faz essa conexão, né? A vaga correta com a pessoa correta. Porque também não dá para vir com uma vaga genérica e colocar, porque é um viés inconsciente geral que a mulher vítima de violência, ela é quem? Ela é aquela coitadinha, ela é aquela mulher sem estudo, ela é aquela mulher ignorante. Porque senão ela não ficava. E aí a gente já tem aí, comprovadamente, muitos mulherões, né? Desde Luísa Brunet, Ana Hickman, que nos mostram que não é aquela mulher aparentemente coitadinha que está em situação de violência. Então, a gente se conecta com as empresas de olho nessas vagas para pessoas qualificadas. Então, a gente conseguiu, até uma das nossas histórias, uma vaga de liderança, de coordenação de loja, porque é uma habilidade incrível comercial, que estava lá abafada há anos e que foi um sucesso. Então, essa conexão com relação à parte de empregabilidade. E a parte de empreendedorismo, a gente tem
Tanto parceria com projetos que também atuam com capital semente para essa mulher poder ter ali um recurso para começar um negócio. Também em parceria ali daí com o Grupo Mulheres do Brasil, que tem um projeto chamado Dona de Mim. Então, tem um banco social e tal, que também tem esse capital semente. É uma linha de crédito facilitada. Quanto capital semente, que a Rede Mulher Empreendedora, também em parceria com essa grande rede, também pode oferecer, né, dentro dos projetos da rede. Então, a gente encaminha para os projetos da rede para tentar essa captação de recurso para que ela possa começar, porque tudo é dinheiro, não adianta só as boas intenções, né? E essa conexão com as novas redes de relacionamento. Então, a gente está envolvido com muitas redes de relacionamento na área do empreendedorismo. E são redes bem legais, assim. Agora, a gente está trabalhando com várias verticais, assim. Então, por exemplo, a gente está em algumas redes de mulheres imigrantes. Então, é muito legal, porque já há um pertencimento ali dessas mulheres que vieram, né, das suas terras, dos seus países, para começar uma nova vida. E se ela ainda assim também está passando por situação de violência, ela precisa se sentir acolhida no lugar que a gente vai colocar ela. Então, a gente está conectado com várias redes em que ela, começando a empreender, ela tem condição de ter aonde oferecer, de ter aonde começar essas novas relações. Então, hoje o Instituto Batom está bem nessa linha, assim, de conectar projetos, conectar grupos e movimentos com as mulheres que vêm até nós e nos procuram. E caso elas venham até nós e estejam numa situação de emergência, a gente aciona a polícia, aciona quem precisa ser acionado. Isso é uma coisa que a gente também deixa sempre bem claro. Infelizmente, acontece às vezes, de me ligarem no Instagram no momento de pedir ajuda, né? E isso tem que ficar sempre bem claro. O momento de ajuda é 190. Sempre, sempre. Tá acontecendo ali a tensão, tá acontecendo uma situação de violência, é polícia. Quando você liga para uma pessoa, você tá perdendo tempo. Porque essa pessoa não vai poder fazer nada e o tempo tá passando. O tempo que a polícia podia estar vindo até você. Né? Então, situação de emergência é 190. Seja a pessoa que está passando por isso, quanto a vizinha, quanto quem está ao redor, né? Mas quando as mulheres nos procuram, muitas vêm para contar histórias. E aí é muito legal, porque a gente está sempre envolvido com projetos como esse. E a gente daí tem a oportunidade de, se tá no seu momento de contar a história, então logo surge uma oportunidade, assim. Sempre acontece isso, de acabar surgindo uma oportunidade, a gente manda esse cuidado, que é muito legal que vocês também pensam na mesma linha que a gente, né? Contar uma história de algo que foi superado. Contar a história de o que eu fiz com isso. E não aquela revitimização, né? Que muitas vezes eu já vi acontecer em outras situações. De ficar, retornando na história e contar como foi. E me contar detalhes. E fica aquilo dali que, né, eu costumo falar assim, aquele sensacionalismo, aquele sangue jorrando do microfone. E pra quem? E interessa pra quem? Ficar remoendo uma história que dói tanto pra quem viveu? Pro entretenimento de quem? Né? E não, a ideia é trazer isso. O que eu fiz, o que eu tô fazendo agora. Quem eu sou, essa mulher que eu sou agora, que eu sou hoje, o que eu tô fazendo. Né, e não ficar revitimizando, até porque revitimização hoje já é, né, considerado também, né? Então, são várias ações que a gente faz e a gente tem um projeto contínuo que é ligado a nossos produtos sociais, né, as joias do Instituto, que a venda dessas joias gera também um fundo que uma vez ao ano a gente faz um projeto daí dedicado às mulheres vítimas de violência no território aqui, né? Seja em casa de acolhimento ou seja alguma ação específica, né? Pontual que a gente faz em parceria com a Confidência. E as próprias peças, essas joias que a gente comercializa como produto social, elas também transmitem uma mensagem. Então, a gente entende que tem que ser uma coisa múltipla. Eu tenho que estar o tempo todo, a comunicação tem que estar muito clara ali. Né? Eu tô uma joia que fala da violência psicológica, uma joia que fala da jornada de quebra do ciclo. Quem recebe uma mensagem. Quem presenteia está passando uma mensagem. E a renda disso ainda ajuda uma mulher lá na ponta, uma vez ao ano, dentro de um projeto. Então, é tudo muito interligado esse trabalho.
E como que dá para acessar esses produtos? Para onde dá para comprar? Hoje pode entrar em contato no Instagram nosso, do Instituto Batom, né? E a gente manda de moto mesmo aqui na Grande Curitiba. A gente tá abrindo um ponto de venda, até acabei de vir de São Paulo essa semana, né? A gente tá abrindo um ponto de venda lá em Paraisópolis também, lá em São Paulo. E porque ele é por meio de revendedoras. E isso é uma coisa muito legal, assim. Isso é um projeto muito completo. As próprias mulheres, seja as que estão assistidas do Instituto, ou as que são simpatizantes do Instituto, elas podem revender essas peças. Então, elas podem gerar uma renda, então entra aí o empreendedorismo, elas podem gerar uma renda com a margem ali da venda, e elas recebem diretamente da Confidência Semijoias, que é a nossa fornecedora. Então, dá para comprar direto no Instagram, mas também dá para se tornar um ponto de revenda dessas joias. Bem fácil, burocrático, tudo direto lá com a Confidência, que já atua aí há muitos anos nessa área. Então, a gente quis criar algo que fosse realmente acessível, que pudesse se tornar multiplicável, né? Uma ação replicável que pudesse ir para qualquer lugar. Então, são várias formas de conseguir adquirir. Que legal. E o que uma pessoa que é conhecida, né, ali em volta, amigo, familiar, de uma maneira que tá passando por isso, poderia fazer, às vezes para ajudar, às vezes, enfim, a pessoa ali tá percebendo, a mulher não tá, como é que... O que a gente pode fazer nessa situação? Precisa tocar no assunto. E aí, tocar no assunto, hoje em dia, a gente tem várias formas. Desde mandar um conteúdo, né, mandar esse nosso podcast aqui pra pessoa, olha que legal esse podcast que uma amiga minha tá fazendo. E aí, a gente tá aqui falando sobre a violência psicológica, que é uma gaiola invisível, que a pessoa que tá dentro não identifica, mas a pessoa que tá fora consegue identificar. E que não consegue sair sozinha desse lugar, precisa de uma ajuda. Esse é um recurso. A própria joia é um recurso que foi usado muito para isso, muito. Até porque a gente tem escrito na caixinha, né, a descrição do que a joia significa. Então, é algo que a gente tem várias histórias, assim, sobre pessoas que receberam de presente e depois entram em contato com a gente contando que foi um despertar. E tocar no assunto com delicadeza. Uma coisa bem importante. Até vindo para cá, estava ouvindo o áudio de uma pessoa que estava me pedindo ajuda justamente nisso. Quando você olha para a mulher, ela começa a tomar a percepção, mas ela não sai, a gente aprendeu automaticamente a colocar a culpa nela. Mas ela não sai. Mas eu tô vendo que ela já entendeu, ela já tá percebendo, e ela não sai. Então a gente larga a mão. Então, se ela não sai, a gente não tem o que fazer, né? E automaticamente a pessoa se afasta, né, e perpetua ali o ciclo da violência, né? Porque o afastamento faz parte do ciclo da violência. Então, quando você se afasta da pessoa porque, na sua opinião, ela não sai porque não quer, você está perpetuando o ciclo da violência e deixando ela cada vez mais em isolamento e sujeita ao autor de agressão. Sem rede de apoio para ela pedir ajuda. Então, as pessoas precisam primeiro quebrar esse preconceito de que ela não sai porque não quer. Porque é isso que muitas vezes afasta a pouca ajuda que ela poderia ter. É muito duro você estar próximo de alguém e você saber que aquela pessoa está sofrendo e que ela não está conseguindo sair daquele sofrimento. É duro. É duro. Mas mais duro ainda é por falta do teu apoio e da tua proximidade, você em algum momento precisar ir ao velório dessa pessoa. O que é mais duro? Aí parte de quem está observando essa situação, tomar consciência e ter maturidade para entender que é um processo interno, é um processo da pessoa conseguir quebrar esse ciclo, mas que a tua mão à disposição ali próximo dela pode fazer toda a diferença nesse momento. Então, não leva para o lado pessoal, porque a gente ainda tem isso. Nós somos muito imaturos. Eu falei para ela sair e ela não saiu, ela não escuta o que eu falo, e a gente se coloca em primeiro lugar e leva para o lado pessoal. Quando esse caminho de levar para o lado pessoal pode ser o que faltava para essa pessoa ficar realmente se sentindo totalmente sozinha e acabar indo para o pior caminho mesmo, que é o feminicídio, né? Uma hora ela para de resistir, eu falo que tem uma hora que o próprio corpo para de aguentar. E aí é a última explosão violenta. É aquela que dali vai pro velório. E aí as pessoas ficam chocadas depois. Nossa, mas como?
Como a pessoa tão isso, tão aquilo, tão bonita, tão bem resolvida, tão profissional, tão inteligente. Como? É por isso. Porque sozinha ela não consegue sair. Mas essa ajuda também não é um start. É um estar à disposição ali numa constância, né? Mas principalmente não levar para o lado pessoal, quando você tá do lado de fora. Entender que não é sobre você, não é você. É ela. É ela e uma barreira que ela tem que romper dentro dela. E para acabar, tem algo que você gostaria de falar também, que você acha que é importante as pessoas saberem, alguma mensagem? Eu acredito que a gente tá avançando bastante no sentido de falar sobre isso e ter clareza sobre esses assuntos. Isso é muito legal, muito positivo. A gente tem dialogado muito sobre a mulher perceber, né? Sobre a mulher tomar essa consciência do que é violência, do que ela realmente não gosta, de quem ela realmente é, para que ela se posicione. Mas a gente também precisa falar cada vez mais sobre essa masculinidade. Porque se há um autor de agressão, também existe ali alguém que não está conseguindo resolver seus conflitos. Tem alguém que não está conseguindo ouvir não, que não está conseguindo não estar no controle. E isso diz respeito também a uma saúde mental e emocional desse autor de agressão. Claro que a nossa cultura, né, o nosso padrão de masculinidade aí pré-definido pré-historicamente, diz que ele tem que seguir assim. Mas muitos homens já têm tomado essa percepção que eles não querem seguir assim. Que, pera, é assim que é, então, ser o machão? Então, acho que eu não sou esse machão. E a gente tá tendo mais liberdade para poder se posicionar nesse sentido, até com relação aos homens, né? Então, esse é um diálogo que a gente ainda tá começando a ter, que a gente tá tateando, que tem poucos corajosos que estão estudando também as masculinidades e conseguindo trazer com base científica, né? Psicólogos e pessoas que estão conseguindo falar sobre isso. Mas eu creio que essa nossa mudança mesmo no problema da resolução de conflito por meio da violência tem que partir dos dois lados. Senão a gente vai continuar tratando só de vítimas e tentando punir agressores. E não resolvendo um problema de relacionamento na sociedade, um problema geral. Até porque a violência não existe só ali dentro, só a violência doméstica, né? Existe a violência em todos os relacionamentos. Tem amizades que são violentas. Tem relações intrafamiliares que são violentas. Tem mães que são violentas com as filhas. Tem filhos que são violentos com as mães. Em todas as relações, a violência está ali como uma forma de resolver conflitos. Então, esse diálogo precisa ampliar, romper essas barreiras. É claro que o problema da violência doméstica, ele é numericamente uma endemia considerada pela Organização Mundial de Saúde. Ele é uma endemia, um problema mundial. E a gente já está despertando para isso. Mas agora a gente vai ver uma coisa que, para quem não é da área, vai achar muito estranho. Os números vão aumentar de casos. E aí todo mundo fica assim, então não tá adiantando nada essas campanhas. Porque a gente fala sobre isso e os números só aumentam. Não, pelo contrário. Os números aumentam porque as pessoas têm consciência que aquilo é violência e estão denunciando. E a gente só tem acesso àquilo que é denunciado. Até então, a gente estava falando de coisas que as pessoas não sabiam nem o que era e muito menos tinham coragem de denunciar. Agora as pessoas sabem o que é e têm coragem de denunciar. Então, preparem-se para um aumento do número de denúncias, por conta justamente da informação e da quebra do paradigma de denunciar. Mas ainda que a gente tenha um número aumentado, as políticas públicas terão mais investimento, a gente vai ter esse rumo agora, ainda assim, para a gente chegar no resultado esperado, que é a redução disso, a gente vai precisar desse letramento para todos os lados, para homens e mulheres, para que todos aprendam a resolver os seus conflitos de forma saudável, sem usar a violência para isso. É isso, Lari. Muito obrigada por ter aceitado, né, participar, pela nossa conversa, por todo esse seu conhecimento, né? É um assunto, assim, que realmente tem muitos desdobramentos, né? Tem muitas vertentes, tem muitos detalhes que precisam ser falados, precisam ser conversados, né? Então, muito obrigada por aceitar vir aqui, pela sua presença. E obrigada a você também que viu o episódio até agora. Não esqueçam de conferir os nossos outros episódios e também de conferir o Instagram do Instituto Batom.
É isso, gente. Até a próxima.